Boa noite, irmãos. Com muita alegria que estamos aqui mais um dia para dividir uma reflexão para o Centro Espírita Teolindo Alves. E hoje, falando aqui do capítulo 7 no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E a leitura de hoje é a seguinte: quem se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo, em verdade, que se vós não vos converterdes, e se vós não tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. É um trecho pequeno, mas com uma profundidade muito grande. Que primeiro, é muito legal nós pensarmos o que seria o reino dos céus. Um lugar? Não. O céu não é um lugar. O céu, esse reino dos céus, é um estado de consciência, é um estado de espírito que vivemos. E que nós temos condições de trazer esse estado de espírito, de buscar esse estado de espírito em nosso dia a dia, nesta vida. Muito bem. E como que nós poderíamos pensar nesse estado de espírito? Todo ser humano, né, toda criatura, o que gostaria de ter? Paz, felicidade. Então, esse estado de espírito é a busca pela paz, pela felicidade. Tá? A felicidade, a gente sabe que ela não é só desse mundo, né? A felicidade real, ela é de outro mundo. Mas ela começa nos seus estágios nesse mundo. Buscando nesse mundo, no nosso dia a dia. E buscando como? Com a paz interior. Trazendo essa paz, fazendo ela ser uma felicidade interior. Um dos caminhos para nós fazermos essa paz é no relacionamento que nós temos com o próximo. Aplicando, colocando em ação o perdão. O perdão que devemos primeiro colocar com nós mesmos e depois ir utilizando com os próximos. Nós não conseguiríamos perdoar o próximo se nós não perdoarmos os nossos próprios erros e defeitos. E reconhecer erros e defeitos vem através da humildade. Interessante que aí a gente traz, quando Jesus chama um menino, vem um menino com toda a humildade de uma criança para Jesus colocar de exemplo. Eu acho legal nós refletirmos um pouco o parâmetro de humildade e orgulho, né? E talvez identifiquemos em nós muito mais momentos de orgulhosos do que de humildes, né? Então, uma proposta é nós olharmos quais esses momentos que nós agimos
com excesso de orgulho. O orgulho, que nós sabemos que é quando a gente tem um elevado conceito de nós mesmos. Quando nós achamos que nós somos o melhor, quando nós valorizamos tudo aquilo que nós fazemos, isso nós valorizamos, mas menosprezando o próximo. E essa é a reflexão, né? O cara que é humilde, né? Ele vai, ele ajuda, ele faz, ele valoriza o que ele faz, mas ele valoriza o que o outro faz. Orgulhoso, nós sabemos, tem um amor próprio exagerado, que está acima dos outros, uma soberba, né? E a gente tem que identificar e saber que é uma imperfeição moral. E essa imperfeição bloqueia a nossa evolução. Bloqueia a nossa evolução espiritual. E nos leva aos grandes débitos. E esses débitos, para termos o resgate deles, né? São resgates dolorosos e pode durar além dessa encarnação. E aí, quando Jesus chama aqui o menino, vimos o reino dos céus, que seria o estado de espírito do reino dos céus. E o que ele chama o menino? Uma criança. E fala para ela: quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. O que ele vem nos dizer? Comece com a inocência da criança. Uma criança, ela vem com aquela inocência, ela recebe os ensinamentos de maneira simples. Ela não coloca filtros para os ensinamentos e ela vai absorvendo tudo. Ela absorve todos os ensinamentos. A criança, ela tem essa facilidade. Talvez nós adultos não consigamos receber o ensinamento sem o julgamento, sem colocar um mas, sempre vai ter um mas. Então o que Jesus nos pede? Receba com essa inocência, receba os ensinamentos e os torne em prática com humildade. Se coloque à disposição para receber tudo que vem de fora para a gente. A outra situação que ele fala é da pureza de coração das crianças, né? A criança, ela vem com o seu grau de humildade. A criança vem, não tem, ela vem com essa pureza, com uma ausência de orgulho, né? Ela não tem um orgulho. A criança de poucos anos não tem um orgulho. E é essa pureza que Jesus vem nos colocar nessa passagem, né? E pensando, né? As crianças, elas aceitam a verdade simples como ela é. Que é a característica da pessoa humilde. De aceitar e assumir a verdade, de conseguir olhar a realidade com clareza. Tanto que as crianças, você pergunta algumas coisas, as respostas são simples. Muitas vezes nós adultos complicamos a resposta das crianças. Então, Jesus está falando isso, não complica não. Vai na pureza, na simplicidade, na inocência de suas respostas. A criança, por ter esse grau de humildade, ela reconhece seus erros.
ela reconhece os defeitos. E também os seus acertos. E essa pureza de pensamento faz você, da mesma maneira que reconhece erros e acertos, com uma naturalidade muito grande. Então ele fala pra gente assim, vai lá, viva como uma criança, reconheça seus erros, seus acertos, com os seus erros, seus defeitos, e também seus acertos com naturalidade. Quando nós fazemos isso, nós vamos levando essa naturalidade para a nossa vida, nós começamos a entender o próximo. E a grande sacada da vida é entendermos o próximo, compreender o próximo, ou como nós falamos, né? Perdoar o próximo. E perdoar é nós compreendermos o que acontece com o próximo naquele momento. Quando nós falamos um pouco desse perdão ao próximo, ou a nós, começando a nós mesmos, lógico, mas ao próximo, para que tenhamos um universo melhor, nós vamos compreender que o próximo está num momento de evolução dele. Pode ser um momento de evolução maior ou menor do que o nosso. Momentos diferentes, que está tudo certo, mas são momentos diferentes. Quando passamos a compreender que o nosso próximo passa por uma situação que pode ter uma atitude que nos magoa. E essa mágoa real, nada de vitimizar, de colocar o orgulho, não, uma mágoa real. Você consegue chegar e perdoar. E quando você entende, compreende o momento que o nosso irmão está passando, esse perdão é muito mais fácil, muito mais leve. Quando nós fazemos como os humildes, que reconhecem seus erros e defeitos, e da mesma maneira, com a mesma leveza, reconhecem seus acertos, nós passamos também a reconhecer os erros e defeitos do outro e os acertos do outro. Lembrando que muitas vezes nós, como orgulhosos, reconhecemos nossos acertos e os erros dos outros. Vamos trazer tudo junto. Vamos reconhecer em nós mesmos e nos outros os erros, defeitos e seus acertos. E na proposta de hoje, no Livro dos Espíritos, a questão 780, questão A, ela diz o seguinte: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Aí, quando Kardec vai perguntando para os espíritos, e eles respondem da seguinte maneira: fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Muito que bem. Então ele vem falar para a gente, né, dividindo um pouquinho, né, que quando ele pergunta sobre o progresso intelectual, pode levar ao progresso moral, ele fala, ok, pode. Pode no decorrer de que você vai reconhecendo o que é o bem e o mal, que você compreenda o que é fazer, o que a tua consciência, que é ela que te julga, diz, isso é bom, isto não é bom, isto é o bem e isto é o mal.
E aí ele nos dá a liberdade de escolher. Os Espíritos falam, não, você pode escolher. Você tem o livre-arbítrio. Mas você sabe que aquilo que você aprendeu, você vai ser cobrado. Ou melhor, vai ser pedido a você. Tá? E aí, esse livre-arbítrio, que ele vem com a nossa inteligência trabalhando e julgando dentro de nós o bem e o mal para nós, né? Faz com que nós vamos tendo uma responsabilidade maior dos nossos atos. Por isso que nós vamos ser cobrados. Aquilo que nos foi ofertado, o que nós compreendemos, o que nós colocamos na nossa consciência, julgamos entre o bem e o mal, nós vamos ter conhecimento. Então nos será pedido ações com aquilo que nós aprendemos. A partir do momento que aprendemos, nos será pedido. Por isso que os nossos atos, eles não são pensados somente por um dia, mas sim por todos os ensinamentos que nós tivemos. Por todos os momentos que nós aprendemos situações novas. E aí nas nossas vidas nos são colocadas oportunidades de praticar esses ensinamentos. De praticar aquilo que na nossa consciência nós julgamos como bem e mal. E assim nós fazemos a parte dessa evolução. Quando nós estamos falando nessa pergunta, que ela está na parte do Livro dos Espíritos, onde fala da lei do progresso, né? E vem falar do nosso progresso. E esse progresso é com toda a história de vida que nós temos e aprendemos. E trazendo o Evangelho, a leitura que nós fizemos do Evangelho, ele fala, a todo momento, você tem o livre-arbítrio de receber os ensinamentos como uma criança recebe. Com inocência, com pureza no coração. Mas você tem uma maturidade espiritual que você vem crescendo para você julgar o que você deve, o que você não deve fazer na sua vida. Essa maturidade espiritual vem trazendo no nosso dia a dia ações com as oportunidades que são oferecidas. Repetimos o exemplo do perdão. Nos são colocadas oportunidades no nosso dia a dia, várias vezes no dia, falando para exercitarmos o perdão. Perdão é um ato de amor, é um ato de caridade. E nos é colocada essa oportunidade. Nós vamos ter momentos que, lógico, como seres imperfeitos, vamos ter os nossos deslizes, vários deslizes. E não adianta, com esses deslizes, ficarmos lastimando só. Nós temos que olhar, nos perdoar desse deslize e continuar na luta, na batalha, no nosso dia a dia. Porque novas oportunidades virão. Teremos novas situações iguais a esta. E nós vamos ter que decidir o que nós queremos fazer com essa situação. Se eu vou querer praticar o perdão, praticar o amor, praticar a caridade, ou se eu vou ficar isento, ou se eu vou ficar no meu lugar quietinho. Como está no Evangelho,
Não adianta nós apenas sabermos o que está escrito. Como bom espírita, nós devemos praticar. Então vamos buscar, vamos praticar. Vamos trazer o perdão para as nossas vidas como uma criança. Tem o perdão muito fácil dentro dela. E se nós temos dúvida, é só nós analisarmos as crianças pequenas quando elas estão brincando sozinhas, sem os pais por perto, sem adultos por perto. Elas brigam e em minutinhos elas estão brincando juntas de novo. Elas não ficam se julgando. Tem alguma entreveiro entre elas, mas elas esquecem rápido. Elas entendem que aquilo é normal acontecer. Essa proposta foi feita por Jesus. Vamos agir igual às crianças. Assim nós conseguimos caminhar rumo ao reino dos céus, que é esse estado de consciência. E assim, ficamos por aqui hoje, com muita alegria, com muita paz, com perseverança e muita fé, que dias melhores virão. E em breve estaremos juntos, não só por um vídeo, mas pessoalmente, mas acreditando sempre, fazendo a nossa parte. Agradeço a vocês todos, agradeço a todos do Centro Espírita Deolindo Alves. Muito obrigado, uma boa semana e que a paz esteja no coração de cada irmão. Muito obrigado.